é o grupo de Lorentz. Lambda transposto, eta, lambda igual a eta. Quem é que deixa a métrica invariante? A matriz lambda. Essa matriz lambda forma um grupo, que é o grupo de isometria. Lê as representações do grupo de isometria, que você lê tudo aquilo que aquele espaço-tempo pode propaganda. Eu faço a mesma coisa na DS. Eu pego um espaço diante de si. Quem é o meu espaço diante? Quem é o grupo de isometria do meu espaço diante de si, que é quadridimensional? SO23. Pego as representações do SO23, que foi o que Dirac estudou em 63, e ele chega a conclusões interessantes. Ele mostra que, por exemplo, pode existir uma partícula que nunca, que ela, no espaço de Minkowski, ela é sempre confinada, mas ela pode se confinar para formar um fóton. Então, Dirac, quando ele chega em 63, nesse paper das representações do grupo diante de si, que é quadridimensional, ele mostra que você pode ter objetos mais elementares do que o fóton e do que o neutrino. O neutrino pode ser composto e o fóton pode ser composto. De dois tipos de objetos fundamentais que ele chama de singletons. Hoje nós conhecemos como DI e como URAC. Então, o DI e o URAC podem formar o neutrino. Dois DIs formam o fóton, por exemplo. Então, a gente olhando as representações do grupo de isometria de um espaço-tempo, você consegue saber tudo aquilo que eventualmente você vai ver como partícula naquele espaço-tempo. Então, essa é a abordagem que nós vamos seguir aqui no curso para descrever os campos relativistas, os campos clássicos do relativismo. Nós estamos escrevendo cada campo em associação com uma representação bem definida do grupo de Lorentz. Cada campo, o que ele propaga e o que ele não propaga. E as simetrias que naturalmente estão inerentes a esses campos. O que nós observamos aqui? Nós estamos observando na nossa descrição que nós ganhamos, deixa eu colocar aqui, que isso aqui vai ser o início da aula que vem, a gente vai começar a falar, agora vai falar dos pindores para a gente chegar aqui na apresentação, mas basicamente o que a gente tem é isso aqui. Nós temos esse objeto, o que nós temos aí, nós partimos daqui. Esse objeto aqui está nessa representação. Eu quero desse objeto aqui extrair essa física. O objeto de spin 1, massa nula. Essa equação aqui, ela se desdobrou nesse objeto aqui. E com essa característica aqui, automaticamente aparece um rotacional no espaço de Minkowski. Essa estrutura aqui me induz depois uma identidade que é a identidade Bianchi. E aí nós vimos que em tudo isso aqui nós chegamos, nós temos cenário para descrever Maxwell. Desde que eu incorpore, eu interprete o A0 como o potencial φ sobre C, interprete o A como o próprio potencial vetor. Mentira, que o E é menos gradiente de φ menos dAdt, então daqui vai sair para nós que o F0i é menos 1 sobre C não F, e que o Fj é menos epsilon ijk, o componente θ do campo magnético. Então, com isso aqui, a gente fechou as equações de Maxwell. Basta isso. Só botar um C aqui, que está tudo resolvido, tá? E mais ainda, só para terminar, que é o ponto de início da próxima aula, que vai ser a simetria. Então, nós observamos que tudo fica igual se eu agora pegar esse ami, fizer nele essa transformação ami, ami, mais o gradiente de Minkowski de uma função escalar. Fazendo isso, meu f mini vai com f mini. E aí, esse objeto fica invariante. Há uma simetria. O meu campo, que está nessa representação, ele pode sofrer transformações sem alterar as equações de campo. As equações de campo são invariantes. O F, se é F', o F' é sempre igual ao F. Se eu mexer aqui, eu não mexo aqui.
equações de campo ficam invariantes. Então, essa é a chamada simetria de calibre da teoria eletromagnética. Ela sai naturalmente também do spin 1. Também não impus a mão. Ela veio daqui, cheguei aqui. Isso aqui me automaticamente coloca diante disso. A simetria está aqui. Aí eu descubro essa simetria. Então a simetria está aqui, só eu leio. Não precisa ir muito à frente. Certo? E aí na próxima aula vamos trabalhar um pouquinho mais do setor eletromagnético, vamos propor a densidade lagrangiana e vamos trabalhar os acoplamentos mínimos e não mínimos. Aí vamos fazer eletrodinâmica clássica. Nós vamos acoplar então agora o eletromagnetismo ao Klein-Bordel, o eletromagnetismo ao fóton, e vamos voltar à discussão relativista, ver como o tipo de spin do portador de carga pode alterar as equações de Maxwell. E depois nós vamos fazer, mais à frente, a gente vai para o spin. Então, na aula que vem, nós vamos começar a fazer a formulação lagrangiana do eletromagnetismo. Nós já fizemos para Dirac, e para Weyl, e para Majorana. Agora vamos fazer a formulação lagrangiana do eletromagnetismo, e depois vamos fazer a formulação lagrangiana dos condutores. Vou falar dos spin 3 vezes. O spin 3 vezes é uma coisa muito interessante. Te mostra que se eu pegar um objeto, relatividade, teoria grupo de Lorentz, se eu pegar uma partícula de spin 3 meios carregada, então eu digo, meu portador de carga agora é um objeto que tem spin 3 meios. Então eu vou gerar um eletromagnetismo por uma densidade de corrente de carga que tem spin 3 meios. A gente mostra que as equações de Maxwell têm consistência. Elas propagam com a velocidade maior do que a da luz. Então, o spin 2 é o spin 3 meios carregado em interação eletromagnética, ele dá conflito com causalidade. Então, tem um problema sério com o spin 3 meios. A gente só resolve esse problema se houver a presença de um campo de gravitação. Então a gente começa a ver que a própria relatividade ela começa a unificar os campos. O spin 3 meios carregado, se eu pegar as equações de Maxwell, colocando que a fonte de carga e de corrente é o spin 3 meios, nós mostramos que em qualquer que seja a presença de cargas ou correntes, os campos são nulos. Eu mostro que partícula de spin 3 meios carregada gera campo eletromagnético zero. Então, o spin 3 meios ele parece que tira o efeito da carga. O campo eletromagnético é zero. O que não poderia acontecer se a partícula tem spin 3 meios e é carregada, eu deveria medir um campo fluxo de linha. No entanto, tem uma inconsistência. E a gente tem que entender qual é a origem dessa inconsistência e como resolver essa inconsistência. Então, isso é o que motivou muito o nascimento da supergravidade. Quem resolve esse problema é a supersimetria. Sem presença de supersimetria, eu tenho essa incompatibilidade. E depois vamos trabalhar essas questões, que eu acho que dá para trabalhar na próxima aula, que é no dia 3 de julho, se Deus quiser. Depois eu estou marcando uma aula dia 10, e aí, para quem aguentar, estou marcando uma aula dia 13, que é sábado. Mas está tudo gravado. Quem não puder mais vir, vai estar tudo gravado e disponibilizado. E aí, com isso, eu acho que eu pretendo fechar esse ciclo de aulas, certo? Então, na semana que vem, agora eu vou deixar uma tarefa para casa, que é a seguinte. Mexendo com tudo isso, vamos fazer a seguinte brincadeira agora. Tarefa vai ser a seguinte. Nós fomos representação 0, 0, meio 0, 0, meio, 0, meio mais 0, meio, mais meio 0, meio, meio. Vamos pegar essa representação aqui. 1, 0. Essa representação do grupo de Lorentz, ela tem como spin 1. 1 menos 0 é 1, 1 mais 0 é 1. A dimensão dela é 3. Ela não pode ser um vetor também. Um vetor no espaço de Minkowski não pode ter 3 componentes. Um vetor no espaço de Minkowski tem 4 componentes. Como é que eu posso construir um objeto tridimensional no espaço de Minkowski? Então, tem essa representação. E vou pegar essa representação, que também é spin 1, só que no outro setor. Como eu fiz da mesma forma, eu fiz, meio 0, vai left, 0, meio, vai right. Aí juntei 0, meio com meio 0. Meio 0, 0.
Então, primeira tarefa. Qual é a estrutura tensorial dessa representação? Tarefa 1. Tarefa 2. Ali no caso é meio mesmo ou seria um? Cada regulador. 2. 0, 1, 0. 1, 0 mais 0. Tarefa 2. Tem que pensar nisso. Essas questões não estão tão soltas. Assim, se vocês pegarem as aulas do curso de eletromagnetismo, vocês vão encontrar algumas discussões. Lá eu faço as representações com mais cuidado. Vocês podem se inspirar nas aulas para responder essas perguntas, pensar sobre essas coisas. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco mais nessa rede. Nós vamos mostrar, vai ficar mais claro, o Reinaldo, por que a simetria de calibre ela realmente congela o fóton, o spin zero. Por que a simetria de calibre mata o spin zero e por que a simetria de calibre mata a parte de divergência do spin. Por que realmente o fóton tem 2 graus de liberdade? Porque, na verdade, o fóton imposto é isso aqui, é a zero, ele tem 4 componentes. Então, nós vamos mostrar que a simetria de calibre, simetria de gauge, né, que está lá, mais o conteúdo das equações de Maxwell, elas vão permitir sair disso aqui para 2 graus de liberdade. Então, a gente está descrevendo a parte transversa desse objeto. Isso aqui é zero, e a divergência desse cara. Eu marco isso e marco essa divergência. Aí a gente vê como é que as simetrias elas se complementam com a equação de campo para definir a propagação das partículas relativistas, certo? Vamos fazer esse exercíciozinho na próxima aula e aí vamos estudar o spin 3 meios e mais sobretudo o spin 2. Então, o spin 2 e o spin 3 meios também. E depois vamos estudar esse simetria, vamos voltar à formulação da Lagrangiana, para tirar os tensores de spin, aquela discussão que geralmente é mais canônica, tá certo? Então, fico com tarefa para vocês começarem esses exercícios. Bom, obrigado. Então, semana que vem.